1 Pedro, capítulo 1, versos 13 a 21. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Qual é o seu estilo de vida? Vemos que ao mesmo tempo em que o mundo busca ser diferente e ter autonomia, somos sempre mais do mesmo. Os homens reduzem a sua identidade e as suas vidas a determinados grupos sociais ou a ideais pelos quais vivem e morrem. É certo que aquilo em que cremos com o coração determina nosso estilo de vida, nossa prática, nossas escolhas, nossa moralidade, nossa felicidade. Não é errado termos a nossa identidade e a nossa individualidade. O fato de recebermos a Cristo não anula quem somos. A cruz de Cristo mata o nosso velho homem de pecado, mas não nos anula. Nós encontramos nossa identidade em Cristo. Somos redimidos e feitos nova criatura. Ao mesmo tempo em que somos nova criatura em Cristo, por outro lado, não deixamos de ser o João, a Maria, o Paulo e o José. Vamos ver hoje como Pedro, após falar da glória do povo de Deus e da gloriosa salvação, nos ensinará sobre o glorioso estilo de vida dos peregrinos, a santidade. Ao começar o verso 13 do capítulo 1 de sua primeira epístola com "por isso", Pedro relaciona diretamente a salvação à santidade. É a implicação prática da salvação na vida do homem. Deus salva os seus não apenas retirando-os debaixo da maldição da lei de sua ira e da condenação eterna. Deus também salva os seus filhos da corrupção do pecado, dos efeitos do pecado na vida do homem. O termo "por isso" indica que a santificação é o resultado prático imediato da salvação. Em virtude da salvação, daquilo que o Deus triuno fez por nós, devemos agora viver em santidade. Embora Deus já nos veja como santos por causa da santidade de Cristo a nós imputada, de maneira posicional já somos santos em Cristo Jesus, mas a santificação é operada em nossa vida pelo Espírito Santo enquanto peregrinamos aqui e será concluída na glória final. Pedro apresenta aos cristãos o mais excelente estilo de vida, o mais glorioso que jamais poderia vir deste mundo caído da mente de qualquer homem. É a única experiência que podemos ter que vale a pena ser chamada de vida, a santidade ao qual Deus chama o seu povo. E nesta carta cheia de esperança não poderia faltar o tema santidade. Afinal de contas, todo aquele que espera a volta de Cristo tem desejo de uma vida santa, como diz o apóstolo João em sua primeira carta, no capítulo 3, verso 3. E a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Santidade, o glorioso estilo de vida do povo de Deus. Em primeiro lugar, o glorioso preparo para a santidade. Pedro compara a santificação com um guarda, um sentinela. Um sentinela deveria estar sempre preparado para a chegada de alguém, algum visitante ou inimigo. Ele devia estar sempre com as roupas cingidas, amarradas com cinto. As vestes, nesta época, poderiam atrapalhar a agilidade, pois eram túnicas que ficavam esvoaçantes. Creio que Pedro aqui tem em mente a Páscoa, quando em Êxodo 12 Deus ordena através de Moisés que o povo comesse o cordeiro
com lombo cingido, mas agora nós somos chamados a cingir o entendimento. O cingir o lombo era uma sombra de uma verdade espiritual. Pedro, mais à frente, vai falar que Cristo é este Cordeiro. Mas o que significa cingir o entendimento? O termo dianoias que Pedro usa aqui é diferente de nous, mente. O primeiro que Pedro usa diz respeito à mentalidade, à forma de pensar. Em outras palavras, é a aplicação que tiramos para a vida do conhecimento que possuímos. E o segundo diz respeito mais à mente em si. Poderíamos traduzir as palavras de Pedro na seguinte forma: não deixe seus pensamentos esvoaçantes, soltos, mas tendo em mente o que lhes foi dito da salvação, atenha a estas verdades, tirando aplicações para a vida. Além disso, Pedro exorta seus leitores a que ficassem sóbrios. Esta palavra aparece 3 vezes na epístola, capítulo 1, verso 13, capítulo 4, 7, capítulo 5, verso 8. A sobriedade é o estilo de vida dos cristãos, em contraste com os ímpios. A falta de sobriedade ilustra o estilo de vida mundano, ou o estilo de vida antes da conversão. Um sentinela não poderia jamais estar bêbado, deveria estar sempre atento o tempo todo. A sobriedade nas Escrituras significa discernimento, ponderação, domínio próprio, ter controle de si, dos seus pensamentos. É não ser movido pelas emoções, pelos desejos da carne, pelas sugestões de Satanás, pelos ventos de doutrina, pelas ideologias anticristãs. É não viver atendendo aos pecados e às paixões do mundo. E em terceiro lugar, Pedro fala sobre esperar. Nós devemos esperar na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O termo aqui traz a ideia de alguém na ponta dos pés, esticando o pescoço e olhando para o horizonte. Os sentinelas sempre deveriam estar atentos para ver o que estava se aproximando. Muitas vezes esticava o pescoço para olhar longe, para ver se vinha um viajante ou um inimigo, ou alguma tropa de auxílio. Pedro exorta seus leitores a terem um estilo de vida de pessoas que estão aguardando a chegada de alguém. É por isso que devem olhar para frente, com expectativa, aguardando a volta de Cristo, pois ele virá em breve, virá a qualquer momento. Ele virá trazendo graça ao seu povo, a graça da parte de Deus. O crente deve ser alguém que tem grandes expectativas. A ideia aqui é que o cristão deve apostar todas as suas fichas, deve depositar toda a sua esperança, porque embora ele já tenha sido alcançado pela graça de Deus, embora ele experimente a graça de Deus também está a caminho e ela virá em Cristo Jesus. Em outras palavras, é como se Pedro dissesse: viva como se Cristo fosse voltar a qualquer momento, porque de fato ele está vindo. E esta é a única forma real de suportar as provações e cultivar um estilo de vida santo. Assim como tudo muda na vida quando aguardamos algo muito esperado, assim como os noivos se preparam e ficam cheios de expectativas pelo casamento, assim também os cristãos, aguardando a Cristo, devem ter um estilo de vida diferente. Em suma, Pedro nos ensina: amarre seus pensamentos com estas verdades da salvação, para que você tenha um estilo de vida prático de santidade e assim você se mantenha sóbrio neste mundo, aguardando intensamente a volta de Cristo, que nos trará a sua plena graça. Mas em segundo lugar, nós encontramos o glorioso chamado para a santidade. Pedro nos ensina nesta carta que nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz, 2:9. Também nós somos chamados a sofrer com Cristo, 2:21, e a recebermos uma herança, 3:9. Aqui, em seguida, Paulo fala de um chamado antigo de Deus ao seu povo, o chamado para que o seu povo seja santo. Observem que o autor fala de filiação, fala que nós somos filhos agora da obediência. Paulo, em Efésios capítulo 2, diz que anteriormente os homens sem Cristo
são filhos da ira. Todos são criaturas de Deus, mas são filhos da ira por causa dos seus pecados. Não são todas as pessoas que são filhas de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus quando recebemos a Cristo. É o que João ensina no seu capítulo 1 do seu evangelho. Nós estávamos sujeitos à ira de Deus por causa do nosso pecado, mas agora nós fomos feitos filhos de Deus. É como se Pedro agora dissesse: como filhos de Deus, agora vocês têm que expressar a natureza do Pai. Na segunda epístola, no capítulo 1, verso 4, Pedro vai dizer que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Isso não quer dizer que vamos nos tornar semideuses, pequenas divindades, mas que aquela imagem e semelhança, a justiça perfeita, a capacidade de relacionamento, nós vamos ter esta obra restaurada em nós. Seremos a imagem de Cristo Jesus. Pedro já havia nos dito que nós somos eleitos em santificação do Espírito, capítulo 1, verso 2. A eleição se torna concreta quando o Espírito nos alcança pela pregação da palavra e nos separa do mundo e do pecado para Deus. Além disso, Pedro também já havia nos dito que fomos eleitos pela aspersão ou para a aspersão do sangue de Cristo e para a obediência. Isso é o que Deus fez por nós. Agora Pedro enfatiza a nossa participação ativa nesse processo, a nossa responsabilidade. Uma vez que o ato monergístico de Deus e sua soberania não exclui a nossa responsabilidade quanto ao desenvolvimento da salvação. Mais uma vez, é como se Pedro dissesse: já que vocês são filhos de Deus, filhos da obediência, não tenham um estilo de vida mundano, mas busquem ser parecidos com o Pai. Pedro enfatiza que o estilo de vida anterior dos pecadores convertidos era marcado por uma vida entregue às paixões da ignorância. Paixões, à luz de toda a Bíblia, significa todos os pecados, todas as obras da carne produzidas pela natureza humana caída. Encontramos várias destas listas nas Escrituras, como em Efésios, Gálatas, Colossenses. Pedro também argumenta que era um estilo de vida na ignorância, ou seja, no tempo em que nós não tínhamos discernimento, não conhecíamos a Deus e a verdade, vivíamos com os pensamentos esvoaçantes, vivíamos como que embriagados pelo pecado, escravos do pecado, indiferentes para com Deus e para com Cristo. Vivíamos por nós mesmos de forma insensata, egoísta, autônoma, simplesmente no reino das trevas. O termo amoldar significa literalmente entrar no esquema, entrar no padrão. Pedro está dizendo aos seus leitores, e Deus a nós hoje, que eles não deveriam entrar no esquema do mundo, não deveriam se encaixar no estilo de vida mundano. Não combina mais com o novo status que eles possuem de filhos de Deus. Eles são como peixe fora d'água no mundanismo. Em seguida, Pedro nos traz a razão pela qual os crentes devem viver em santidade. Observem que o apóstolo apela ao Antigo Testamento, as Escrituras que os leitores muito bem conheciam. Pedro chama a autoridade da palavra ao dizer: porque está escrito. A motivação, o impulso para eles serem santos é a palavra de Deus. E o autor aqui cita Levítico 14, 44, 45. Muitos evangélicos desprezam o Antigo Testamento, afirmando que era simplesmente o tempo da lei, mas que agora, com Cristo, é o tempo da graça. Dizem que vivemos agora na era do amor. Pedro, porém, enfatiza que o Antigo Testamento é tão palavra de Deus quanto o Novo e que há tanta graça no Antigo como também no Novo Testamento. Sempre o povo de Deus se relacionou através da graça de Deus, seja no Antigo pelos tipos e sombras de Cristo, como o Cordeiro, o sacerdócio, os sacrifícios, em que o pecador não morria, mas um cordeiro substituto morria em seu lugar, quanto no Novo, quando nós temos o cumprimento pleno da promessa em Cristo, que é o Cordeiro de Deus.
Apesar de algumas diferenças em termos de Deus lidar com uma nação específica e hoje lidar com a sua igreja composta de povos de todas as nações, há apenas uma diferença significativa entre a forma de Deus administrar sua graça, portanto, na pessoa do mediador sobre o seu povo. Além disso, fica claro que o chamado à santidade sempre foi o mesmo. O Deus do Antigo Testamento continua o mesmo, santo, sublime, perfeito, puro, justo, reto. Ele não deixou de ser quem ele é. Cristo vem e revela a sua face, a face que foi distorcida pelos fariseus, pelos hipócritas, pelos mestres da lei. Deus agora em Cristo chama os seus filhos a serem como ele é. As Escrituras são são as únicas que apresentam um Deus assim. Um Deus que é totalmente distinto, separado da criação. Ele não é a criação, ele não faz parte dela, ele não está misturado nela, ele é incomparável, infinitamente elevado, distinto, não há outro igual a ele. E ele também está totalmente separado do mal, da impureza, da corrupção. As demais religiões trazem a concepção de um Deus que é parte da criação ou que está na criação, que se mistura com os homens, falam em semideuses ou apresentam um Deus que pode ser manipulado pelo homem, que é menos santo, ou então exaltam muito a figura do homem como se eles fossem bons e pudessem se achegar a Deus pelas suas obras. Até religiões que pregam um Deus que se identifica com o Deus de Abraão, ou até mesmo segmentos chamados cristãos, muitas vezes não pregam de fato o Deus das Escrituras. Falam mais de um paizão que faz vistas grossas para o pecado. É um Deus que é só amor, um Deus que é mais servo do que Senhor, um Deus menor do que o Deus das Escrituras. Mas este Deus revelado nas Escrituras é incomparável, é o totalmente outro, num certo sentido, totalmente distante da criação, transcendente. Por isso que quando Jesus se apresentou como sendo o próprio Deus, chocou e escandalizou os judeus. Seria difícil conceber que o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o grande eu sou, se encarnaria num homem infinito e andaria entre eles. No mínimo, este homem deveria ter algum erro. Mas este Deus também é um Deus que se revela, é um Deus imanente, é um Deus que se encarnou, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus que fala, é um Deus que veio até o pecador, se fez homem, tomou o nosso lugar, morreu na cruz, suportando a ira de Deus que nós merecíamos e ressuscitou e está vivo. Em Cristo nós vemos plenamente quem Deus é, porque Ele é o próprio Deus. Nele nós vemos um Deus justo, um Deus também gracioso e amoroso. Pedro em seguida diz, é este Deus que vocês invocam como Pai. O Deus que é santo e que vos chama a ser santo como Ele é. Moralmente puro. Pedro expressa aqui a mente judaica. Um judeu jamais proferiria o nome de Deus. Tinha medo de quebrar o terceiro mandamento e falar o nome de Deus em vão. Então se referiam a Deus pelos seus atributos. Aqui Pedro faz o mesmo, com o objetivo de produzir nos leitores o mesmo temor do Antigo Testamento. E ele diz, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. É este que vocês chamam de Deus. O Deus que é o Pai de vocês é o mesmo Deus que julga as obras de cada um, de forma justa e imparcial. Deus é Pai e também juiz. Sua paternidade não anula o seu caráter de juiz. E como diz Deuteronômio 10:17, ele é um juiz que não aceita suborno. Mas ao mesmo tempo nós podemos chamá-lo de Pai, como Cristo Jesus nos ensinou e possibilitou, pois nele nós somos adotados, feitos filhos de Deus. E nós podemos chamar este Deus repleto de santidade, plenamente santo, fogo consumidor de nosso Pai. E a implicação prática disto é: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aqui há uma diferença entre medo e
temor. Por isso que João, em sua primeira epístola, capítulo 4, verso 18, vai dizer que o amor lança fora o medo. Este temor implica em um relacionamento de reverência, de honra, que reconhece Deus como Deus, Criador, Senhor, Santo, Altíssimo, mas ao mesmo tempo se aproxima em quebrantamento, em adoração, em gratidão, em alegria, em sacrifícios de louvor. E assim deve ser o tempo da peregrinação, um tempo de temor. Este é o chamado maravilhoso de Deus, glorioso de Deus ao seu povo, aos seus filhos. E isto é possível. Aquilo que antes era impossível, pois éramos escravos do pecado, estávamos dominados pelo pecado, Deus tornou possível em Cristo Jesus. Por isso que Ele nos chama a sermos santos. E ao chamarmos com este imperativo maravilhoso, Ele já está nos tornando santos. Ele já está operando a obra de santificação no nosso coração pelos imperativos da sua palavra. E aquele que nos chama, Ele nos assistirá e proporcionará todos os meios pelo Espírito, pela palavra, para que a santidade seja produzida em nosso coração, até aquele dia em que ela será plena na volta de Cristo Jesus. Mas em terceiro e último lugar, nós encontramos o glorioso preço da santidade. Quanto vale o estilo de vida mundano? Será que vale a pena? O que ele tem a oferecer no final? A palavra de Deus vai nos dizer que o salário do pecado é a morte. O que nós merecemos por cultivar um estilo de vida mundano, no final será a morte. Após falar do chamado glorioso da santificação, Pedro traça novamente um contraste em aquilo que é precioso no mundo e as coisas de Deus. Até mesmo o ouro e a prata. Ou seja, o estilo de vida que vocês receberam não foi comprado com os valores deste mundo. Não foi por ouro nem prata. É algo infinitamente superior. O valor de resgate é muito maior. Ouro e prata não poderiam pagar. Ou seja, não é pelo mérito ou por esforço humano. Além do que, não vale todo o ouro deste mundo. Pedro tem em mente aqui a relação dos senhores e escravos daquela época. Havia 3 classes de pessoas: as livres, os escravos e os ex-escravos. Muitos escravos eram comprados por outros senhores e passavam a possuir outro senhor. Outros conseguiam comprar a sua própria liberdade. E segundo Pedro, éramos escravos do fútil procedimento que nossos pais nos legaram. O estilo de vida mundano e fútil, vazio, mentiroso, ilusório, corrupto, sem significado, sem sentido. É uma vida que se resume nas coisas deste mundo, voltada para si mesmo, para as glórias dos homens, para os prazeres pecaminosos. Notem que Pedro fala também a judeus. Mesmo sendo judeus, herdaram de seus pais segundo a carne, ou seus líderes, um estilo de vida fútil, de religiosidade vazia, hipócrita. Herdaram não a religião verdadeira para com Deus. É interessante observar que Pedro acabou de dizer que nós devemos imitar a Deus como filhos, devemos chamá-lo de Pai. E aqui ele contrasta ao velho estilo de vida que herdamos dos nossos pais. Aqui Pedro não está dizendo que não há famílias que temem a Deus e ensinam seus filhos o verdadeiro conhecimento de Deus. Pedro aqui está falando em termos gerais do pecado que nós herdamos de Adão, da idolatria que nós herdamos dos nossos antepassados, da falta de conhecimento de Deus, de um estilo de vida mundano e contrário à palavra de Deus. Mas agora que fomos adotados por Deus em Cristo, feitos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nós devemos nos tornar cada dia mais parecidos com o nosso Deus. Pedro então harmoniza o Antigo e o Novo Testamento e diz que o preço do resgate foi o sangue de Cristo Jesus. Pedro identifica Cristo como o Cordeiro do Antigo Testamento, mais uma referência à Páscoa. Ele deveria ser macho, sem defeito e sem mácula. É natural ligarmos as palavras de Pedro a vários textos do Antigo Testamento.
Na Páscoa, Deus libertou seu povo da escravidão do Egito com preço de sangue, o sangue do Cordeiro. Os israelitas foram poupados porque Deus viu o sangue na porta. Assim como hoje nós somos poupados porque Deus vê o sacrifício de Cristo por nós. Independe do nosso sentimento, do nosso humor. É Deus quem vê o sangue de Cristo. Aquela libertação era uma libertação real daquele povo e, ao mesmo tempo, uma sombra de algo muito maior, da real libertação, a libertação do império das trevas. Como diz Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 13, ele nos libertou do império das trevas. Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Cristo não é um plano B de Deus. Antes da fundação do mundo, ele já havia providenciado um cordeiro. Lembra de Isaac perguntando ao seu pai, onde está o cordeiro? Abraão responde, Deus proverá. E aqui nós vemos a resposta de Deus. Deus proveu o cordeiro que é o seu filho. Antes de ser criador, Deus é redentor. Este cordeiro, ele existe antes da fundação do mundo. Deus planejou a nossa redenção antes mesmo de criar todas as coisas. E essa redenção tornou-se real no tempo, ou no fim dos tempos, com Cristo, ao se encarnar, morrer e ressuscitar. Inaugurou o fim dos tempos, os últimos dias. E a razão disso é graça, misericórdia. O resultado desta obra é que podemos ter fé em Deus, é o que Pedro diz, o qual ressuscitou Jesus dentre os mortos, para que assim a nossa fé e esperança estivessem em Deus. N. Miller diz, do mundo ao redor nada tinham a esperar. Da parte de Deus, contudo, já obtiveram provas de amor e consideração por eles. Fixar nele os olhos, centrar nele a perspectiva de suas vidas, dar-lhes-ia a força necessária para superarem os impasses da sua realidade, engajando-se ativamente nela, dentro dos portões alternativos de vida que aprendem com essa olhada para o alto. Nós temos um chamado a um estilo de vida glorioso, que é a santificação. Santificação, o glorioso estilo de vida dos filhos de Deus. Que você possa cingir o seu entendimento e se manter sóbrio, esperando na graça que está sendo trazida em Cristo Jesus. Que hoje nós também possamos atender a este chamado do nosso Pai a uma vida gloriosa de santidade como Ele é santo. E que nós também entendamos que o preço da nossa santidade, da nossa santificação, o preço desse novo estilo de vida não pode ser comprado com nada neste mundo, pois foi o precioso sangue de Jesus Cristo, do Cordeiro morto, antes da fundação do mundo e entregue para nós no tempo determinado. Quantos estímulos gloriosos nós temos a viver este estilo de vida celestial e a não trocá-lo por nenhum estilo de vida fútil, pecaminoso, passageiro, corrupto que o mundo possa nos apresentar, a carne e o diabo. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.